Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje, no comecinho, primeiro dia útil do mês de abril, vamos falar a respeito dos preços pagos ao produtor pelo leite esse ano 2024. E segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, nós tivemos aí uma alta para o preço captado no mês de fevereiro. E é para Piracicaba que seguimos agora, para conversar com o Tiago Bernardino de Carvalho, direto do CPEA, para saber detalhes a respeito desta alta registrada ao preço pago ao produtor de leite nesse mês de abril. É isso mesmo, Tiago? É uma alta representativa, aliás, não deixa de ser importante, já que os preços vinham caindo e pelo menos aplicados aí, pressionados nos últimos meses, não nesse ano, né? 2024 começou a recuperar um pouquinho, né? Mas mesmo assim, aquém daquilo que foi registrado anteriormente. Mas é uma boa notícia, sim ou não? Boa tarde. Boa tarde, Sérgio Braga. Satisfação novamente estar junto aqui com vocês para falar sobre um pouquinho sobre o mercado do leite, desses movimentos e como você bem usou as palavras, né? Realmente é um cenário um pouco melhor, talvez aquém do que o produtor espera receber pelo litro do leite, mas com certeza já começa 2024 sinalizando um pouco de alta assim para o preço pago ao produtor, né? A gente está falando de um aumento arredondando 4%, né, 3,8% em fevereiro frente a janeiro. Então a gente está falando que o produtor vem recebendo na média Brasil R$ 2,23, né? Ao longo aí do mês de fevereiro. Se a gente pensar, como eu disse, ao longo do ano, há uma certa melhora, mas quando a gente olha, né, para um ano atrás, a gente vê que ainda a gente está um pouquinho abaixo, né, ou aquém do que a gente imaginava, caiu 20%, então ainda vem dificultando um pouco o dia a dia no campo, o preço pago, de novo, apesar de a gente sentir essa melhora no campo. Agora, por que dessa alta? Houve uma captação menor? Tem sido menor nos últimos meses? Sim, a gente tem aí esse cenário, né? Todo, toda ação tem uma reação, né? A gente sempre tem que lembrar que o preço do leite ele derrubou, caiu abaixo dos R$ 2. E isso realmente desestimulou muito o produtor, muito pecuarista leiteiro, em todo o país. Então isso fez com que realmente retraísse investimentos. Ele tirou investimento do campo e, consequentemente, a gente teve uma baixa na produção. Então a gente tem uma oferta, né, mais restrita no campo, dada essa menor produção, e também, consequentemente, um acirramento, né, da disputa de laticínios e cooperativas por fornecedores. Porque realmente o pecuarista recuando um pouco, eu preciso realmente buscar esse volume, esse padrão. Então também junto o fator oferta com uma disputa um pouco maior entre a indústria processadora. Bom, e o clima tem muito a interferir nessa área, né? Porque não só na agricultura, mas na pecuária, principalmente produção de leite, ele foi e continua sendo muito severo, por dizer assim. Efeitos do El Ninho, não, Tiago? Sim, esse é outro tema muito importante. Vamos destacar essa questão do efeito clima. Vamos lembrar que a gente teve um mês aí de janeiro. A gente sempre pensa pontualmente, né? Mas a gente tem um efeito cíclico, obviamente, do clima, da produção de pastagens, e quando eu tenho realmente um período de muita seca, né, e também de muita temperatura alta, ali sempre lembrar, o pouco de chuva que vem, basicamente o sol, o calor que foi feito aqui, principalmente no Brasil Central, né, nesses últimos meses ou as últimas semanas, né, entre janeiro e fevereiro, realmente prejudicou o crescimento da pastagem, e isso dificulta. Então, realmente o clima ajudou na questão em termos de seca, calor, prejudicando a produção de pastagem. E isso tem reflexo na oferta do leite. E um outro ponto também que caminha paralelo a esse mercado, principalmente intensivo, né, no mês de janeiro, obviamente a gente teve um cenário bem mais forte do preço da arroba do boi, tá, no começo do ano, e a diferença com a vaca realmente aumentou, mas ainda a vaca, de certa maneira, um pouco mais valorizada, né, nesse janeiro. Então, também eu tive muita descarta de vaca,
que ia, obviamente, para a produção de leite e, consequentemente, ajudou na oferta mais restrita do produto final, do produto leite, fazendo com que houvesse esse aumento de preços aí, como a gente observou. Bom, e de alguma forma sempre a gente toca nesse assunto e, invariavelmente, uma questão que sempre é colocada também na balança. Importação continua sendo um peso muito forte na composição desses preços, Tiago? Eu acredito que foi, mas né, a gente sempre tem que lembrar que tem todo esse movimento da cadeia, obviamente, a volta lá dos tributos de importação, mas é claro que todo esse movimento de importação do leite ao longo de 2023, ele ainda causa resquícios em toda a cadeia, né, posterior realmente à produção, ao consumo. Então, a tendência é que isso diminua, mas ainda ela trouxe efeitos sim na formação do preço do leite, tanto em janeiro como fevereiro. E falou de tendência, né, de importações, enfim. Agora, para os próximos meses, nós tivemos aí, pelo menos de novembro para cá, esse índice, esse indicador CPE apresentando variação positiva. Pelo quarto mês, portanto, nós temos uma alta aí, pela quarta vez, uma alta nos preços do leite pagos ao produtor. É uma tendência, é um ajuste, né? O que vocês consideram daqui para frente com o preço do leite? Então, vamos lá, é sempre importante destacar, a gente está nesse período aqui que, teoricamente, a gente tem mais oferta do leite. Se a gente tem essa restrição da oferta da produção e a gente vem sentindo esse aumento de preços, a lógica, assim, na entrada agora do outono, o dia está ficando mais curto, né? A luminosidade para a produção do pasto, né? Realmente o volume até mesmo de chuva, o outono já reduz o volume de chuva. Então todo esse cenário de mais frio ou temperaturas mais baixas, menos luminosidade, menos água, eu tenho menos produção de pasto, consequentemente menos oferta. Aí eu tenho que entrar para um concentrado, eu tenho que entrar para um milho, né, para uma ração diferenciada para aumentar essa produção. Então tradicionalmente o começo, vamos dizer, da entrada aí do segundo trimestre, mas principalmente o final do primeiro semestre, ele tende assim ter uma valorização maior. O ano passado a gente observou o contrário, a partir do terceiro mês do ano o preço do leite começa a cair, sempre lembrando os meses, o primeiro trimestre do ano passado. Então, a gente pode ter um cenário contrário do que foi realmente o ano passado, quando o preço caiu, principalmente a partir de abril. Então, a lógica é que os preços tendem a aumentar, dada essa oferta restrita no campo e, consequentemente, esse desestímulo do produtor em relação aos preços. Bom, e lógico, quando a gente fala sobre produção de leite, né, fala sobre os custos para essa produção. Eles diminuíram um pouquinho, essa pressão foi um pouquinho menor, com essa queda registrada aí para os principais grãos, farelo, soja e também para o milho. Isso ajudou a diminuir um pouquinho a pressão e aumentar um pouquinho a margem do produtor? Sim, por mais que seja pouco, né, mas só para a gente ter uma ideia e que é importante, né, quando a gente pega a relação de troca, eu precisava realmente, por exemplo, no mês passado, né, relação do preço do leite pago em janeiro, eu precisava algo em torno de 30 litros, 31 litros de leite para comprar, né, uma saca de milho. Hoje eu já preciso de 28 litros. Ah, Thiago, puxa vida, de 31 para 28, sim, 3 litros a menos. Então a margem melhora um pouco. Eu tenho que sim pagar todo o meu custo e toda a minha perda ao longo do 23, do ano passado, mas sim, eu tenho uma melhora de 9,2% em termos de relação de troca. Então, não é o cenário talvez o melhor, o perfeito, mas a gente já vê sim essa tendência, né? Se eu voltasse lá em junho do ano passado, maio, eu precisava de 20, né? 1 litro de leite eu comprava 21 sacas, né? Então hoje eu preciso realmente 1 litro, 28 sacas. Então realmente essa relação de troca ela tá melhorando, mas tem espaço para melhorar um pouco mais. Bom, e para finalizar, é lógico, a outra ponta, né? Quem está do balcão para fora, por dizer assim, né? Observando todo esse movimento, o consumidor. Né? Até que ponto o consumidor vai absorver futuras altas e se isso pode ser uma barreira para poder também conter possíveis altas e recuperação de preços ao produtor, no caso do leite e derivados. O consumo está adequado, a indústria está conseguindo repassar futuras altas, essas altas estão sendo registradas ao consumidor ou ainda não?
Olha, é sempre, a gente vem relatando aqui sempre, né? Não é que o discurso é igual, mas a gente sempre precisa lembrar, tá, Braga? É importante para a cadeia lembrar, o leite é muito sensível à renda, e a gente sabe que a renda nesse primeiro trimestre, até mesmo no primeiro quadrimestre, pensando em abril, na transição para maio, eu tenho uma parcela da renda que é muito comprometida nesses primeiros meses do ano. Vale lembrar, a gente nem vou falar mais de PVA, né, que a gente está pagando em várias prestações. O IPTU, muitas cidades, o próprio ITE, é assim por diante, mas IPTU na sociedade que consome muito leite começa a ser pago agora em março. Então, quando eu tenho prestações, Thiago, mas aí ele divide, que seja R$ 50, R$ 60. Sim, mas é uma parcela da renda que, em vez de ir para o consumo, que pode ser consumo de carne, consumo de pão, consumo de leite, eu deixo de consumir produtos, eu deixo de gerar essa renda. Então, eu tenho essa renda comprometida. Eu acredito sim que a renda brasileira e até o consumo de produtos lá, de derivados, começa a melhorar e começa a ganhar mais fôlego ao longo do ano, tá? Principalmente essa transição de maio, junho. Então, eu acredito que ainda o consumo, ele é muito sensível. Vamos lembrar que a gente teve Páscoa no último final de semana do mês, onde tenho realmente a primeira quinzena eu comprometo minha renda, a segunda quinzena eu não tenho mais renda. Então, nem mesmo o vale alimentação, que muitas vezes cai no último dia, né? Tem que ver se já caiu na sexta mesmo. Então, algumas empresas anteciparam para dar um fluxo maior na quinta-feira. Então, tudo isso, por incrível que pareça, ele impacta, mas ao longo do ano, o consumo de derivados lácteos tende a melhorar e aí, consequentemente, dá um fluxo maior em termos de precificação do leite. Os primeiros meses do ano comprometidos com o pagamento de impostos e, logicamente, o consumo fica restrito, né? Um tanto quanto abalado nesse sentido. Tiago, só tenho que te agradecer mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui, pelas informações. Um abraço a você, a toda a equipe aí do CPEA. Eu que agradeço, satisfação novamente estar junto aqui com vocês e sempre à disposição. Sempre tiver novidade, pode nos chamar, que é um prazer aqui bater um papo com vocês sobre o mercado. Um grande Da abraço a mesma forma. todos. Obrigado igualmente. Grande abraço. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista. Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar todos os detalhes, todas as informações do Tempo e Dinheiro nos canais oficiais, das mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva e, lógico, avise os amigos, faça parte do clube do T&D. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.